Você já sentiu aquele aperto no peito quando chega o final do mês e as contas parecem multiplicar enquanto o dinheiro some? Aquela sensação de que trabalha, trabalha e mesmo assim nunca é o suficiente? Já se perguntou por que algumas pessoas parecem nascer com o dom da prosperidade enquanto você luta diariamente apenas para manter as contas em dia? Eu te entendo perfeitamente. Sei exatamente como é olhar para a carteira vazia e para os sonhos cada vez mais distantes. Como é deitar a cabeça no travesseiro à noite com o coração pesado, pensando em como seria a vida se você tivesse apenas um pouco mais de abundância material. Se tivesse a chance de finalmente respirar sem o peso constante da preocupação financeira. Mas, e se eu te dissesse que 2025 pode ser o ano da sua grande virada? E se eu te contasse que existe uma sabedoria antiga, revelada por um dos santos mais poderosos e místicos da Igreja, que pode transformar completamente sua relação com a prosperidade? Uma revelação que não está nos livros comuns, que não é ensinada nos cursos de finanças, mas que tem mudado a vida de pessoas comuns como você. Padre Pio, aquele santo estigmatizado que conversava com anjos e tinha o dom da bilocação, deixou um legado espiritual que poucos conhecem. Um entendimento profundo sobre como a abundância flui para determinados tipos de pessoas. Não se trata de sorte aleatória. Não se trata de acaso. Existe um padrão divino, uma harmonia cósmica que determina para quem os grandes prêmios da vida são destinados. Hoje vou compartilhar com você o que Padre Pio revelou sobre os 4 tipos de pessoas que estão alinhadas para receber o maior prêmio da loteria em 2025. Não é sobre números mágicos ou rituais complicados. É sobre quem você é e como você se posiciona perante a vida e o universo. É sobre uma transformação interna que abre as portas para a abundância externa. Permita-me contar a história de Maria Helena, uma senhora de 57 anos que vivia no interior de Minas Gerais. Todos os dias ela acordava às 5 da manhã para preparar o café da família antes de pegar 3 ônibus para chegar ao trabalho como faxineira em casas de família. Suas mãos, calejadas pelo trabalho árduo, contavam a história de décadas de luta. Seu maior sonho era garantir que os netos pudessem estudar sem precisar abandonar a escola para trabalhar, como ela teve que fazer. Maria Helena carregava consigo uma medalha de Padre Pio, presente de sua avó. Não era superstição, mas uma conexão espiritual, profunda. Todas as noites ela segurava aquela medalha e conversava com o santo como se fosse um amigo próximo. Não pedia riquezas, pedia apenas força para continuar. Em uma dessas noites, Maria Helena teve um sonho vívido. Padre Pio apareceu e tocou sua testa. Filha, ele disse com aquela voz suave e penetrante, a abundância já é sua por direito divino. Você pertence àqueles que serão abençoados. No dia seguinte, sem saber explicar por quê, Maria Helena comprou um bilhete de loteria, algo que raramente fazia. 3 dias depois, ela ganhou um prêmio que mudou completamente sua vida e a de sua família. O que aconteceu com Maria Helena não foi coincidência. Foi o resultado de quem ela era, de como vivia sua vida, de sua conexão espiritual. Ela, sem saber, era exatamente um dos 4 tipos de pessoas que Padre Pio revelou que seriam abençoadas com a abundância material. E o mais importante, você pode ser uma dessas pessoas também. Ou melhor, você pode se transformar em uma dessas pessoas. Porque a revelação de Padre Pio não é sobre predestinação imutável, mas sobre escolhas diárias, atitudes internas e conexão espiritual que qualquer um pode desenvolver. Antes de revelar quais são esses 4 tipos de pessoas, preciso que você entenda algo fundamental sobre a natureza da prosperidade. No entendimento místico que Padre Pio compartilhou com seus seguidores mais próximos, a riqueza material nunca é o objetivo final. É apenas um veículo para algo maior. É uma ferramenta para cumprir seu propósito divino, para ajudar os outros, para manifestar o amor de Deus no mundo material. Padre Pio entendia que o dinheiro em si não é nem bom nem mau. É como a água. Pode nutrir jardins ou causar inundações devastadoras. Tudo depende de como flui e para onde é direcionado. E justamente por isso,
A sabedoria divina direciona a abundância para aqueles que saberão usá-la como instrumento do bem, como multiplicadora de bênçãos. Isso não significa que você precise ser perfeito. Padre Pio conhecia profundamente a natureza humana, com todas as suas falhas e contradições. Ele mesmo, embora santo, enfrentou dúvidas e tentações. O importante não é a perfeição, mas a direção do seu coração, a intenção por trás dos seus desejos de prosperidade. Vamos agora mergulhar no primeiro tipo de pessoa, que, segundo as revelações de Padre Pio, será abençoada com o grande prêmio da loteria em 2025. Os confiantes persistentes. Quem são os confiantes persistentes? São aquelas pessoas que, mesmo em meio às maiores dificuldades financeiras, mantêm uma fé inabalável na providência divina. Não é uma fé ingênua ou passiva, que espera que o céu resolva tudo enquanto cruzam os braços. É uma fé ativa, que combina confiança espiritual com ação prática, persistente e cotidiana. O confiante persistente acorda todos os dias e, antes mesmo de colocar os pés no chão, agradece pela abundância que já possui e pela que está a caminho. Ele enfrenta os boletos atrasados não com desespero, mas com a certeza de que soluções surgirão. Trabalha incansavelmente, não por medo da escassez, mas como parceiro do divino na construção da própria prosperidade. Carlos Eduardo era um homem de 62 anos que perdeu tudo o que tinha construído ao longo da vida quando sua pequena fábrica de calçados foi à falência durante a pandemia. De empresário bem-sucedido, passou a morar de favor na casa do filho, com uma dívida monumental e o nome sujo em todos os serviços de proteção ao crédito. Muitos, nessa situação, teriam se entregado ao desespero, à depressão, ao sentimento de fracasso. Mas Carlos Eduardo era um devoto de Padre Pio havia décadas. Na parede do seu quarto improvisado, um quadro do santo o lembrava diariamente das palavras que havia lido em um dos livros sobre o padre. A oração é a melhor arma que temos, a chave que abre o coração de Deus. Todas as manhãs, Carlos Eduardo acendia uma vela, olhava para a imagem de Padre Pio e dizia: "Hoje será um dia de abundância." Depois, saía para distribuir currículos, procurar oportunidades, oferecer consultoria gratuita para pequenos empreendedores. Mesmo sem um centavo no bolso, ele se comportava como um homem próspero, não por orgulho ou auto-engano, mas por genuína confiança espiritual. Foram 2 anos de luta diária, 2 anos de portas fechadas, de oportunidades que pareciam surgir e depois desapareciam. 2 anos de testes para sua fé e persistência. Em nenhum momento ele comprou bilhetes de loteria esperando uma solução mágica. Sua abordagem era trabalhar como se tudo dependesse dele e orar como se tudo dependesse de Deus. Até que um dia, ao ajudar um vizinho idoso a organizar o porão, encontrou uma caixa com bilhetes antigos de loteria. O vizinho, agradecido pela ajuda, insistiu que Carlos Eduardo verificasse se algum deles tinha valor. Por educação, ele aceitou. Para sua surpresa, um dos bilhetes de mais de 1 ano atrás era premiado, e o prazo para resgate terminaria naquela mesma semana. O prêmio não era dos maiores, mas foi o suficiente para que Carlos Eduardo pagasse suas dívidas mais urgentes e investisse em um pequeno negócio de consultoria para microempreendedores. Hoje, ele não só recuperou sua estabilidade financeira, como ajuda dezenas de pessoas a encontrarem seu caminho na vida empresarial. Carlos Eduardo não atribui sua virada à sorte. Para ele, foi a manifestação da providência divina respondendo à sua confiança persistente. Padre Pio me ensinou que a fé verdadeira não é esperar que Deus faça milagres, mas acreditar que Ele nos dará força para criarmos nossos próprios milagres dia após dia. Costuma dizer: "Você pode estar pensando, mas eu já tenho fé, já rezo, já trabalho duro, e mesmo assim continuo lutando financeiramente." E eu entendo esse questionamento. A verdade é que a confiança persistente de que falamos não é apenas uma atitude mental ou uma prática religiosa isolada. É um estado de ser que permeia todos os aspectos da sua vida. O confiante persistente não vive na dualidade entre mundo espiritual e mundo material. Ele entende que ambos são expressões diferentes da mesma realidade divina. Seu trabalho
é oração em movimento. Sua oração é trabalho em contemplação. Quando paga uma conta, agradece pela bênção de ter recursos para honrar seus compromissos. Quando enfrenta uma dificuldade financeira, vê ali não um castigo, mas uma oportunidade de crescimento e superação. Para se tornar um confiante e persistente, comece mudando sua linguagem interna sobre dinheiro. Substitua frases como "eu nunca tenho dinheiro suficiente" por "a abundância divina flui para mim de formas esperadas e inesperadas". Troque o "não posso pagar por isso" por "agora isso não é prioridade em minha administração da abundância". Padre Pio enfatizava que nossas palavras têm poder criativo. Elas não apenas descrevem nossa realidade, mas ajudam a criá-la. Quando você constantemente verbaliza a escassez, mesmo nas pequenas frases do dia a dia, está plantando sementes de limitação em seu campo de possibilidades. Agora, vamos conhecer o segundo tipo de pessoa que Padre Pio revelou que será abençoada com o grande prêmio da loteria em 2025, os generosos desapegados. Os generosos desapegados são aqueles que compreenderam profundamente a natureza circular da abundância. Eles sabem que a riqueza, assim como a água, precisa circular para se manter fresca e abundante. Quando a água fica estagnada, torna-se impura, perde sua vitalidade. O mesmo acontece com os recursos materiais quando os acumulamos por medo ou avareza. A pessoa generosa desapegada não dá para receber. Essa seria uma forma disfarçada de comércio espiritual, uma tentativa de manipular as leis divinas. Não. Ela dá porque entende que é apenas um canal para a abundância divina fluir, e não sua fonte ou seu destino final. Vou te contar a história de Aparecida, uma professora aposentada de 67 anos que vivia com uma pensão modesta em uma pequena cidade do interior de São Paulo. Aparecida nunca teve muito, mas sempre compartilhou o pouco que tinha. Quando jovem, chegou a ser advertida por familiares que diziam que ela dava com a mão furada e por isso nunca conseguiria juntar um patrimônio. Na comunidade onde vivia, Aparecida era conhecida por suas pequenas gentilezas diárias. Comprava remédios para vizinhos que não podiam pagar, guardava parte de sua aposentadoria para ajudar na reforma da igreja local, oferecia refeições para quem precisasse. Nunca fazia alarde de suas doações, seguindo o ensinamento de Padre Pio de que a caridade que faz barulho não é verdadeira caridade. Um dia, Aparecida foi convidada para um café na casa de uma antiga aluna que não via há anos. Ao chegar lá, descobriu que era, na verdade, uma reunião de ex-alunos que haviam se organizado secretamente. Todos ali tinham histórias de como a generosidade de Aparecida havia transformado suas vidas em momentos críticos. Um livro escolar comprado quando a família não podia pagar, um uniforme novo quando o antigo estava rasgado, palavras de encorajamento quando tudo parecia perdido. Como forma de agradecimento, os ex-alunos haviam se cotizado para dar a Aparecida um presente, um bilhete de loteria para cada semana do ano. "A senhora sempre nos deu chances quando mais precisávamos", disse um deles. "Agora queremos dar à senhora 52 chances de ter uma vida mais confortável na aposentadoria." Aparecida agradeceu emocionada, mas sem grandes expectativas. Para ela, o verdadeiro presente era ver como seus pequenos gestos de generosidade haviam florescido na vida daqueles jovens. Guardou os bilhetes em uma gaveta e quase se esqueceu deles. 3 meses depois, um daqueles bilhetes foi sorteado com um prêmio substancial. Não era uma fortuna que mudaria o mundo, mas para a Aparecida significava a possibilidade de realizar alguns sonhos modestos que havia guardado. Conhecer o santuário de Padre Pio em San Giovanni Rotondo, na Itália, reformar sua pequena casa e criar um projeto de reforço escolar gratuito para crianças carentes. Quando a notícia se espalhou, muitos vieram perguntar qual era o segredo de Aparecida. Ela sorria e respondia com simplicidade: "Não existe segredo. Só entendi que tudo o que temos é emprestado por Deus. Quanto mais emprestamos aos outros, mais Deus nos empresta de volta." O caso de Aparecida ilustra perfeitamente o princípio espiritual que Padre Pio ensinava. A generosidade desapegada cria um vácuo
que o universo preenche com mais abundância. Não é uma lei mecânica de causa e efeito, mas uma harmonia natural entre o coração humano e a providência divina. Para desenvolver esse atributo em sua vida, comece com pequenos atos de generosidade desinteressada. Não precisa ser dinheiro, pode ser tempo, atenção, conhecimento, uma palavra gentil. O importante é dar sem esperar retorno, sem calcular vantagens, sem fazer alarde. Como dizia Padre Pio, na balança de Deus, uma moeda dada com alegria pesa mais que um tesouro oferecido por obrigação. Observe também sua relação com o que você já possui. Você consegue desfrutar sem se apegar? Consegue compartilhar sem medo da escassez? Consegue perder algo material sem perder sua paz interior? O desapego não significa indiferença ou negligência com seus recursos. Significa liberdade interior. Significa não deixar que os bens materiais definam quem você é ou determinem sua felicidade. Vamos agora ao terceiro tipo de pessoa, que, segundo o Padre Pio, será abençoada com o grande prêmio da loteria em 2025. Os reconciliadores pacíficos. Os reconciliadores pacíficos são aqueles que compreenderam uma verdade espiritual profunda. A paz interior e a harmonia nos relacionamentos são pré-requisitos essenciais para a verdadeira prosperidade. Nenhuma riqueza material pode trazer satisfação duradoura quando carregamos o peso de conflitos não resolvidos, mágoas antigas, ressentimentos corrosivos. Padre Pio, em suas orientações espirituais, era enfático sobre a importância do perdão e da reconciliação. Ele via claramente como as energias negativas dos conflitos interpessoais bloqueiam o fluxo da graça divina em nossas vidas, inclusive no aspecto material. Não espere receber misericórdia de Deus, dizia ele, se você não pratica misericórdia com seus irmãos. Jurandir era um homem de 59 anos que carregava há mais de 3 décadas um conflito familiar doloroso. Depois de uma disputa por herança, havia rompido relações com seus 2 irmãos e jurado nunca mais dirigir a palavra a eles. Essa ruptura era como uma ferida aberta em sua alma, que contaminava outros aspectos de sua vida sem que ele percebesse. Profissionalmente bem-sucedido como engenheiro, Jurandir tinha um bom salário, mas vivia em constante instabilidade financeira. Por mais que ganhasse, o dinheiro parecia escorrer entre seus dedos. Investimentos davam errado, despesas inesperadas surgiam, oportunidades promissoras desapareciam no último minuto. Era como se existisse um padrão invisível sabotando sua prosperidade. Durante uma viagem de trabalho, Jurandir ficou hospedado em um hotel onde encontrou um pequeno livro sobre Padre Pio na mesa de cabeceira. Sem nada melhor para fazer naquela noite, começou a folhear as páginas e foi capturado por uma frase: "O rancor é um veneno que você toma esperando que o outro morra." Aquelas palavras atingiram Jurandir como um raio. Pela primeira vez, ele percebeu quanto de sua energia vital estava sendo consumida por aquele ressentimento de décadas. Quanto da sua atenção, do seu pensamento, da sua capacidade criativa estava sendo desperdiçada com um conflito que só existia em sua memória e em seu coração. Naquela mesma noite, movido por um impulso que não conseguia explicar, Jurandir escreveu longas cartas para seus irmãos. Não eram cartas de acusação ou de justificativa, eram cartas de reconciliação. Ele não dizia que eles estavam certos e ele errado. Dizia apenas que, independentemente de quem tinha razão naquela antiga disputa, a vida era curta demais para desperdiçá-la com muros de separação entre pessoas que um dia se amaram. Enviar aquelas cartas foi um dos atos mais difíceis e mais libertadores da vida de Jurandir. Ele não tinha expectativas de resposta, não criou cenários imaginários de reunião familiar emocionada. Seu único objetivo era libertar-se do peso do rancor, seguindo aquele chamado interior que sentiu ao ler as palavras de Padre Pio. Para sua surpresa, poucos dias depois recebeu ligações emocionadas dos 2 irmãos. Eles também sentiam a ausência, também carregavam o peso da separação. Marcaram um encontro, conversaram, choraram juntos, riram de lembranças antigas. Não houve discussão sobre quem estava certo ou errado no passado. Houve apenas o reconhecimento mútuo
de que o tempo perdido não poderia ser recuperado, mas o tempo presente e futuro ainda poderia ser compartilhado. 2 semanas após essa reconciliação, algo extraordinário aconteceu na vida profissional de Jurandir. Um projeto que havia sido engavetado anos antes foi ressuscitado, e ele foi convidado para liderá-lo com um pacote de remuneração muito acima do que jamais havia recebido. Ao mesmo tempo, um investimento antigo que parecia perdido começou subitamente a dar retorno. A transformação mais significativa, porém, foi na relação de Jurandir com o dinheiro. Pela primeira vez, ele sentiu que merecia prosperidade, que tinha direito à abundância. A culpa inconsciente que carregava e que o levava a sabotar sua própria riqueza havia se dissolvido junto com o ressentimento. Foi nesse novo estado de espírito que Jurandir, celebrando seu aniversário com os irmãos reencontrados, recebeu como presente um bilhete de loteria. "Vai que é seu ano de sorte", brincou um dos irmãos. E foi. A história de Jurandir nos ensina que a prosperidade material está intimamente ligada à nossa ecologia emocional e espiritual. Quando carregamos conflitos não resolvidos, parte significativa de nossa energia vital fica presa nessas situações, indisponível para criar, para atrair, para manifestar abundância. Padre Pio ensinava que o perdão não é um favor que fazemos ao outro, mas um presente que damos a nós mesmos. É a libertação de uma prisão que nós mesmos construímos. E quando nos libertamos, criamos espaço para que novas bênçãos, inclusive materiais, possam fluir para a nossa vida. Para se tornar um reconciliador pacífico, comece identificando quais relacionamentos em sua vida precisam de cura, com quem você carrega ressentimentos, de quem você evita se lembrar para não sentir raiva ou tristeza, quem você excluiu da sua vida por causa de conflitos passados. Não se trata de forçar reconciliações superficiais ou de retomar relacionamentos tóxicos. Trata-se de fazer sua parte para restaurar a paz, independentemente da resposta do outro. Como dizia Padre Pio, ore pelos que lhe fazem mal. Algo maravilhoso acontece com quem abençoa aqueles que o magoaram. Agora, chegamos ao quarto e último tipo de pessoa que, segundo as revelações de Padre Pio, será abençoada com o grande prêmio da loteria em 2025, os criadores gratos. Os criadores gratos são aqueles que desenvolveram 2 capacidades espirituais fundamentais: a gratidão constante pelo que já possuem e a capacidade de cocriar ativamente sua realidade em parceria com o divino. A gratidão, na visão mística de Padre Pio, não é apenas uma emoção positiva ou uma prática de educação. É uma força transformadora que altera literalmente nossa frequência vibracional e nos sintoniza com a abundância que já existe no universo. Quando agradecemos genuinamente pelo que temos, mesmo que pareça pouco aos olhos do mundo, enviamos um sinal poderoso ao cosmos. Estou pronto para receber mais. Ao mesmo tempo, os criadores gratos não esperam passivamente que a prosperidade caia do céu. Eles entendem que são colaboradores de Deus na criação de sua própria realidade. Usam sua imaginação, intuição, talentos e esforço para manifestar a abundância que desejam, sempre em alinhamento com propósitos maiores que o simples acúmulo material. Vou compartilhar com você a história de Sebastião, um homem de 65 anos que trabalhara a vida toda como jardineiro em casas de famílias ricas. Sebastião nunca teve estudo formal, além do primário, mas possuía uma sabedoria natural e uma conexão profunda com a terra e as plantas. Em suas mãos, qualquer jardim florescia de maneira extraordinária. Apesar de sua renda modesta, Sebastião mantinha uma atitude de constante gratidão. Todas as manhãs, ao acordar, sua primeira ação era agradecer pelo novo dia, pela saúde do corpo, pelo trabalho que tinha. Ao cuidar dos jardins dos outros, agradecia mentalmente a cada planta por sua beleza, a cada inseto por seu papel no equilíbrio natural, a cada cliente por confiar em suas mãos o cuidado daquele pedaço de terra. Essa atitude de gratidão não era uma técnica que Sebastião havia aprendido em algum livro de autoajuda. Era uma expressão natural de seu espírito, moldado por décadas de devoção silenciosa a Padre Pio, cujo exemplo de aceitação e gratidão
mesmo em meio ao sofrimento físico, sempre o inspirou. Ao mesmo tempo, Sebastião não era passivo em relação à sua condição financeira. Durante anos, guardou pequenas quantias de seu salário e estudou por conta própria sobre plantas medicinais e ornamentais raras. Seu sonho era um dia ter seu próprio viveiro, onde pudesse multiplicar espécies em extinção e criar novos híbridos de flores. Em suas horas livres, experimentava técnicas de enxerto e reprodução que havia desenvolvido intuitivamente. Criou variedades únicas de rosas e orquídeas que chamavam a atenção de seus clientes. Não por acaso, começou a receber pedidos específicos e propostas para vender suas criações. Um dia, uma de suas clientes, uma senhora idosa apaixonada por jardinagem, o chamou para uma conversa séria. Estava vendendo sua propriedade para ir morar com a filha em outro estado e queria saber se Sebastião teria interesse em comprar o pequeno terreno anexo onde ficava a estufa de plantas. O preço estava muito abaixo do mercado. Era quase uma doação disfarçada. Mesmo assim, era uma quantia acima do que Sebastião tinha conseguido economizar. Ele agradeceu emocionado pela oferta, mas explicou sua situação. A senhora, que conhecia seu talento e dedicação há anos, sugeriu então que ele comprasse um bilhete da loteria especial de fim de ano. Quem sabe a sorte não sorri para quem merece, disse ela meio brincando, meio séria. Normalmente Sebastião não comprava bilhetes de loteria. Preferia confiar no fruto de seu trabalho e de suas economias. Mas algo naquela sugestão tocou seu coração. No dia seguinte, ao receber seu pagamento, separou uma pequena quantia e comprou um único bilhete. Semanas depois, ao conferir os resultados, descobriu que havia ganhado um prêmio, não o principal, mas um valor suficiente para, combinado com suas economias, comprar o terreno com a estufa. Seu sonho de décadas, finalmente, se tornaria realidade. Quando amigos e conhecidos comentavam sobre sua sorte, Sebastião sorria e dizia que não havia sido sorte, mas o resultado de uma vida inteira de gratidão e criação ativa. Padre Pio me ensinou que Deus ajuda quem se ajuda, dizia ele. Passei anos preparando o terreno da minha alma e da minha vida para receber essa bênção. Hoje, o viveiro de Sebastião é conhecido em toda a região. Ele emprega jovens da comunidade, ensina técnicas de jardinagem sustentável em escolas públicas e desenvolve espécies resistentes à seca para pequenos agricultores. A prosperidade material que alcançou é apenas um reflexo da abundância espiritual que sempre cultivou. A história de Sebastião nos ensina que os criadores gratos combinam duas energias aparentemente opostas, mas na verdade complementares: a aceitação plena do presente e a visualização ativa do futuro desejado. Eles não rejeitam o que têm em nome do que querem, nem se contentam com menos do que merecem por medo de parecerem gananciosos. Padre Pio enfatizava essa dualidade em seus ensinamentos espirituais. Por um lado, pregava a aceitação da vontade divina e a gratidão por todas as circunstâncias da vida. Por outro, incentivava seus seguidores a usarem seus talentos, inteligência e força de vontade para melhorar suas condições e servir ao próximo de forma mais eficaz. Para desenvolver as qualidades de um criador grato, comece instituindo práticas diárias de gratidão genuína. Não se trata de repetir mecanicamente frases de agradecimento, mas de realmente sentir e reconhecer as bênçãos em sua vida, por menores que pareçam. Agradeça não apenas pelo que tem, mas pelo que é, pelo que aprende, pelo que supera a cada dia. Ao mesmo tempo, dedique-se a desenvolver seus talentos e habilidades únicas. Todos temos dons específicos, capacidades que, quando desenvolvidas e oferecidas ao mundo, abrem canais naturais para a prosperidade fluir. Como dizia Padre Pio, ore como se tudo dependesse de Deus, trabalhe como se tudo dependesse de você. Agora que conhecemos os 4 tipos de pessoas que, segundo as revelações de Padre Pio, serão abençoadas com o grande prêmio da loteria em 2025, os confiantes persistentes, os generosos desapegados, os reconciliadores pacíficos e os criadores gratos, você pode estar se perguntando, e eu? A qual desses tipos pertenço? A verdade é que podemos desenvolver todas essas qualidades em nós mesmos.
Não são características fixas ou determinadas pelo destino, mas atributos espirituais que crescem com prática, intenção e autodisciplina. Você pode começar hoje mesmo sua jornada de transformação. Lembre-se de que o verdadeiro ensinamento de Padre Pio nunca foi sobre enriquecer rapidamente ou sem esforço. Foi sobre crescer espiritualmente, sobre alinhar-se com os princípios divinos que governam todas as dimensões da existência, inclusive a material. A prosperidade financeira, nessa visão, não é um fim em si mesma, mas um meio para realizar o bem, para servir aos outros, para manifestar o amor divino no mundo concreto. Se você sentiu ressonância com esse ensinamento, se algo dentro de você se iluminou ao conhecer esses 4 tipos de pessoas, talvez seja um sinal de que você está pronto para essa transformação. Talvez 2025 seja realmente o seu ano de virada financeira, não por um golpe de sorte aleatório, mas porque você decidiu conscientemente se tornar o tipo de pessoa para quem a abundância flui naturalmente. Como dizia Padre Pio, a oração é a chave que abre o coração de Deus. Encerro este compartilhamento com uma oração especial que o próprio santo ensinava para aqueles que buscavam prosperidade material como instrumento para o bem. Senhor, não te peço riquezas para satisfazer minha vaidade, nem abundância para dominar sobre outros. Peço-te a prosperidade justa que me permita servir melhor, amar mais profundamente e manifestar tua generosidade no mundo. Faz de mim um canal de tua providência. Que cada centavo que passar por minhas mãos seja abençoado e multiplicado para o bem de muitos. Amém. Lembre-se sempre, a verdadeira loteria da vida não se ganha com números aleatórios, mas com transformações internas profundas. Quando você muda quem você é, muda também o que atrai para a sua vida. Quando você eleva sua consciência espiritual, eleva também sua capacidade de manifestar prosperidade material. José tinha 51 anos quando perdeu tudo o que havia construído ao longo de décadas. Um negócio falido, dívidas acumuladas, o carro vendido para pagar credores, a casa hipotecada. À beira do colapso emocional, lembrou-se do pequeno medalhão de Padre Pio que carregava desde jovem, presente de sua avó italiana. Uma noite, ajoelhado em seu quarto, com o medalhão entre as mãos, José chorou como criança. Não pedia dinheiro ou soluções mágicas, pedia apenas clareza, força e coragem para recomeçar. Foi nesse momento de rendição completa que sentiu uma presença amorosa ao seu lado. Não viu nada com os olhos físicos, mas seu coração reconheceu. Era Padre Pio, vindo em seu auxílio na hora mais escura. A partir daquela noite, José começou a incorporar conscientemente os 4 atributos que compartilhamos hoje. Praticava a confiança persistente, mesmo quando tudo parecia dar errado. Exercitava a generosidade desapegada, compartilhando o pouco que tinha. Buscou reconciliação com pessoas que havia magoado em sua época de sucesso empresarial. E cultivava diariamente a gratidão criativa, agradecendo pelo presente enquanto visualizava um futuro melhor. 6 meses depois, ao passear por um bairro onde nunca havia estado antes, José sentiu um impulso inexplicável de entrar em uma pequena lotérica. Comprou um único bilhete, escolhendo os números que vieram espontaneamente à sua mente. Uma semana depois, descobriu que havia ganhado um prêmio significativo, não uma fortuna estratosférica, mas o suficiente para quitar suas dívidas e iniciar um novo negócio, desta vez alinhado com seus valores mais profundos. José não duvida por um segundo de que foi Padre Pio quem o guiou naquela transformação. Não apenas para ganhar na loteria, mas principalmente para se tornar o tipo de pessoa que merecia aquela bênção e saberia usá-la para o bem maior. Você pode estar pensando, isso tudo é muito bonito, mas será que funciona mesmo? Será que não é apenas coincidência? São perguntas válidas que surgem naturalmente em mentes educadas para o ceticismo. E não estou aqui para convencê-lo contra sua vontade ou seu discernimento. Estou aqui apenas para compartilhar um conhecimento antigo, uma sabedoria que transcende nossa compreensão racional limitada. Um entendimento que vem não dos livros acadêmicos ou das teorias econômicas,
mas da experiência mística direta de um santo que via além do véu que separa o visível do invisível. O que você fará com esse conhecimento é sua escolha. Pode descartá-lo como superstição, pode acolhê-lo como inspiração, ou pode testá-lo em sua própria vida e tirar suas conclusões. Como dizia Padre Pio, a fé genuína não teme o questionamento. Ela o convida, pois sabe que a verdade divina resplandece mais claramente quando examinada com sinceridade. Que 2025 seja realmente o ano da sua grande virada financeira. Que você não apenas receba bênçãos materiais abundantes, mas se torne você mesmo uma bênção para todos ao seu redor. Que sua prosperidade seja um testemunho vivo do poder transformador da fé, da generosidade, do perdão e da gratidão. E se este vídeo tocou seu coração, se você sentiu que esta mensagem chegou até você no momento exato em que precisava ouvi-la, considere isso um sinal de que você está pronto para essa transformação, de que 2025 pode realmente ser o seu ano de colheita abundante. Compartilhe este vídeo com quem você ama, com quem você sabe que está passando por dificuldades financeiras, com quem precisa de uma palavra de esperança e encorajamento. Deixe seu comentário contando qual dos 4 tipos de pessoa mais ressoou com você e qual aspecto você vai começar a desenvolver a partir de hoje. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Nele, vou revelar uma oração poderosa de Padre Pio, especificamente para desbloquear a prosperidade em sua vida. Uma oração que, quando recitada com fé sincera, durante 33 dias consecutivos, pode abrir portas que você nem imaginava existirem. Clique no card e descubra este tesouro espiritual que poucos conhecem. Lembre-se sempre, você não está sozinho em sua jornada. Padre Pio, de sua morada celestial, continua intercedendo por aqueles que o buscam com sinceridade de coração. E nós estamos aqui, compartilhando esses ensinamentos preciosos para que mais e mais pessoas possam experimentar a alegria da verdadeira abundância, material e espiritual. Até o próximo vídeo, e que a paz e a prosperidade estejam com você sempre.